Alô você meu jovem, alô você minha jovem, essa é a TV Escola Jaboatão e eu sou o seu professor de Geografia, eu sou o professor Rocha, muito prazer em lhe conhecer. Venha comigo que hoje nós iremos falar sobre um país incrível, um país maravilhoso. Vamos descobrir qual é? Pois é, gente, o país que iremos abordar nessa aula é o nosso querido Brasil. E aí a gente vai começar pelo básico, entendendo qual é a posição do nosso país assim no cenário mundial em relação à questão dos continentes, principalmente. Você sabia que entre os continentes e entre os países do mundo, o Brasil ocupa a 5ª posição em relação à sua extensão territorial? Você lembra daquela frase do hino nacional que fala: gigante pela própria natureza, literalmente somos um país gigante. Ficamos atrás apenas da Rússia, do Canadá, da China, dos Estados Unidos, e aí vem logo o Brasil com um grande território. Além disso, quando analisamos a nossa localização, confere aí na tela, essa linha que está aparecendo aí é a chamada linha do Equador. Ela divide o mundo em 2 hemisférios, hemisfério norte para cima, hemisfério sul para baixo. Se você observar na tela, o Brasil vai ter terras em ambos os hemisférios, porém 93% do nosso território está localizado ao sul do Equador, fazendo parte aí do hemisfério sul. Uma observação, o hemisfério sul que também pode ser chamado de meridional. Cortando ali a região amazônica, nós temos a região brasileira que fica acima da linha do Equador, que é exatamente essa porção aí no hemisfério norte, que também pode ser chamado de hemisfério setentrional. Portanto, em relação aos hemisférios, o Brasil possui terras nos 2 hemisférios. Não podemos esquecer que o Brasil também é cortado por uma outra linha paralela. Confira aí na tela. O nome dessa linha, eu quero que você anote aí, é o Trópico de Capricórnio. Você conhece aquela música? Moro num país tropical. Você lembra? Isso porque parte do nosso país está entre as zonas tropicais, entre os trópicos. O que confere para o nosso país esse clima tropical, quente, na maior parte dos estados e das regiões brasileiras. Uma outra perspectiva para analisar a localização do Brasil, confere aí na tela, é em relação a essa linha que divide a Terra em leste e oeste. Essa é a linha do meridiano de Greenwich. Achou esse nome esquisito, mas é uma linha imaginária que divide em 2 hemisférios. Do lado leste do meridiano de Greenwich, nós temos o Oriente, ou simplesmente hemisfério oriental. Observe no mapa que ali você não vai encontrar Brasil. Isso porque eu posso afirmar com toda certeza que o Brasil está totalmente localizado a oeste de Greenwich, ou seja, no ocidente, no hemisfério ocidental. Conferiu aí? Então, dos 4 hemisférios, eu só não tenho Brasil no hemisfério oriental. Essa é a nossa localização. Em relação à questão dos continentes, o Brasil faz parte do continente americano e estamos situados numa região chamada de América do Sul. Corta aqui para mim. Você já ouviu certamente falar sobre a América do Sul. É uma região composta ali por uma dezena de países, mas quando você observa no mapa, o Brasil ele é um gigante dentro da América do Sul. Observe no mapa que nós formamos aí um total de 48% da América do Sul. E quando você observa com carinho aí no mapa, põe aí o mapa na tela, você percebe que por conta da grande extensão territorial brasileira, nós só não fazemos fronteira com 2 países. Um país é o Chile, aquele magrinho ali perto do Oceano Pacífico, e o outro país é o Equador, aquele ali lá em cima. Então, veja que interessante. Em relação às nossas fronteiras, o Brasil faz fronteiras com diversos países. Parando aqui para pensar, gente. Ser um país grande, vou fazer uma reflexão aqui com vocês. Você acha que isso é bom ou ruim? É óbvio que vamos ter aí os 2 lados. É bom ser grande porque isso vai conceder para nós uma grande riqueza natural. Então o Brasil é rico em água, é rico em minérios, é rico em paisagens naturais.
Mas qual seria o lado um pouco negativo? Imagina só administrar um país tão grande como o nosso. São 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Só para você ter uma breve noção, se a gente comparasse aí com o continente europeu, que tem aí cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados, é só um pouquinho maior que o Brasil. E aí temos um outro prejuízo. Administrar esse país tão grande e principalmente controlar as nossas fronteiras é um trabalho que exige muita dedicação. E aí a administração ela tem que cuidar bastante dessas zonas de fronteiras, porque são áreas aí onde podem entrar alguma coisa, enfim, como por exemplo armas ou alguma coisa desse tipo. Então é super importante que o Brasil também cuide das suas fronteiras. Em relação ao nosso litoral, que é extenso, o Brasil é conhecido por ter belíssimas praias, são mais de 7.000 quilômetros do litoral. E você percebe que quase todos os estados brasileiros eles são banhados pelo nosso querido e lindo Oceano Atlântico, assim como a cidade de Jaboatão dos Guararapes. Uma outra perspectiva que é importante a gente considerar, observando aí na tela, é que por ser um país enorme, uma alternativa de tentar administrar melhor é dividir em regiões. É o que nós chamamos de regionalizar. Quando você ouvir essa palavra, regionalizar nada mais é do que dividir por regiões. A regionalização ela é baseada em alguns critérios. Então essa daí que você está vendo, as chamadas macro-regiões, elas foram feitas por um órgão muito, mas muito importante para o nosso país, que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Observando essa regionalização do IBGE, que é um órgão do governo, por isso que ela é oficial, você percebe que hoje nós temos 5 regiões. Rocha, quer dizer que nem sempre foi assim? É isso, gente. Ao longo do processo de formação territorial do nosso país, nós tivemos diversas configurações, tanto em relação à questão das regiões, quanto em relação também aos estados que faziam parte de cada região. Só que hoje, por essa configuração oficial, nós temos aí 5 regiões. Observe, a região que nós nos encontramos é a região Nordeste. Você está vendo ali, ó, Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, só estado lindo de viver. Ali ao lado nós temos a região Norte, que é onde fica parte da Amazônia. Você está vendo Amazônia, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá, Acre e um estado chamado Tocantins. Abaixo ali você está vendo a região Centro-Oeste, que é formada por 3 estados, o Mato Grosso do Sul e um estado chamado Goiás. Ali dentro, um pontinho de nada ali em Goiás, você tem o nosso Distrito Federal, que é onde está localizado o nosso poder central administrativo, que é a partir da cidade de Brasília. Voltando para o litoral, nós temos ali na cor vermelha a nossa região Sudeste, que é formada por 4 estados. E por sinal, é uma das regiões, é a região mais rica do Brasil e é uma das regiões assim onde concentra a maior parte da população. Isso porque no Sudeste nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e a belíssima Minas Gerais, ok? E para finalizar essa regionalização do IBGE, você está vendo aquela pequenininha, a menor de todas as regiões, a região sul do Brasil, onde está localizado 3 pequenos estados. O estado do Paraná, o estado de Santa Catarina, com sua belíssima Florianópolis, a capital, e o estado do Rio Grande do Sul, que tem como capital a cidade de Porto Alegre, o frio gaúcho, tchê. Agora, eu queria lançar um desafio aqui para vocês, só para a gente finalizar. Essa proposta da regionalização, ela é oficial, porque ela foi feita por um órgão do governo. Inclusive, o IBGE ele é responsável pelo censo demográfico, que é uma pesquisa que é realizada a cada 10 anos para recolher informações sobre o país. Porém, existem outras formas de regionalizar. Uma dessas, muito conhecida também, principalmente no meio acadêmico, são as regiões geoeconômicas, também chamados de complexos regionais. Ela foi elaborada por um geógrafo, assim como eu, chamado Pedro Pinchas.
Você está vendo inclusive o mapa das regiões geoeconômicas. O que eu queria que você fizesse? Literalmente um exercício de observação. Observe esse mapa, dê um print aí na tela, tire uma foto da tela, ou então pesquise no Google regiões geoeconômicas, olhe cada estado e compare com a regionalização do IBGE. Compare, olhe uma, olhe outra, olhe uma, olhe outra. E você vai anotar ali no seu caderno quais são as diferenças entre essas duas regiões. Não só a questão da região geoeconômica ter 3 regiões, mas aí quais são as diferenças entre elas. Vamos fazer isso porque isso vai te ajudar muito a entender as próximas aulas de geografia. Beleza? Você gostou? Então, eu sou o professor Rocha, eu acredito muito na educação, até como disse Nelson Mandela, a educação é a maior arma para mudar o mundo. Vem comigo, é Rocha, fica com Deus, um abraço.